Olá, terceiro ano. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu vou falar agora, como eu falei na última aula, a gente vai entrar nesse outro movimento. A gente vai falar sobre o neoclassicismo. Então, para começar, vamos dar um pouco do contexto histórico, né? Em que período que se passa que é criado, né? Se estabelece o neoclassicismo. A gente está agora no momento da Revolução Francesa. Então, em 1789 acontece, né, é o marco que a gente conhece da Revolução Francesa, porque é quando acontece o que eu tô mostrando nessa imagem aqui do lado. Vou mostrar essa daqui que está um pouco maior. O que está acontecendo ali nessa imagem? A gente tem a Bastilha, que é uma prisão, que era um prédio, que era um símbolo do regime, do antigo regime, dessa monarquia absolutista que se tinha na época na França. E o que acontece? A gente estava tendo várias manifestações, né, sobre a Revolução na época. E durante alguma dessa manifestação, algum desse evento, né, da Revolução, alguém dá a ideia deles irem até a Bastilha, invadir esse prédio. Eles invadem e destroem, né? Por isso que a gente chama de queda da Bastilha. A queda da Bastilha é a destruição desse prédio, que era símbolo da monarquia. Então, o que estava acontecendo? Por que começa a ter essa revolução? Como eu falei na aula passada, a gente estava tendo uma crise econômica muito forte, muito grave, né? A gente tinha o antigo regime, né, que era essa monarquia, esse governo absolutista, esse rei absolutista. E a gente tinha a questão, como eu falei, né, na última aula, sobre a ostentação da monarquia, a ostentação da nobreza. Então a gente viu aquelas roupas exageradas, aqueles penteados, as festas e tudo mais, aquele luxo todo em que eles viviam. Então isso, como eu falei na última aula, isso era só para a monarquia, só para a nobreza. O povo estava passando fome. Eles estavam vivendo essa crise econômica por conta disso. Era um gasto excessivo por parte da monarquia, sendo que só quem pagava imposto era a população. Eles não pagavam imposto, nem ele, nem a monarquia, nem o clero, nem os burgueses, nem o clero. Então eles estavam buscando uma forma de implementar uma constituição, de criar leis, porque não se tinha leis, né, na monarquia. Não se tinha leis de fato, uma constituição de fato. Era um regime absolutista. Então fazia-se o que o rei quisesse. E a gente tinha, como eu falei na última aula sobre a Maria Antonieta, lembram que eu falei que ela era a rainha do rococó? Nesse período aqui ela ganhou o apelido de rainha do déficit, porque como eu falei, ela era um símbolo da ostentação. Ela tinha aquela questão, tinha uma questão pessoal, né, que foi a forma que ela encontrou de se posicionar politicamente, de ter uma relevância para a política, para a sociedade da época. Mas acaba caindo por essa questão da ostentação e do gasto excessivo. Então, esse estilo de vida que eles levavam causa essa crise para o país, essa crise econômica. Em 1792, a gente tem a proclamação da República. Com isso, Luís XVI, ele tenta mais uma vez retomar o poder, ele tenta achar outras formas ali e faz um complô com outros governantes. Por conta disso, ele acaba sendo julgado. Ele chegou a tentar fugir, isso mostra aquele filme que eu mostrei na aula passada da Maria Antonieta. Termina com a cena da fuga dele de Maria Antonieta do Palácio de Versalhes. Mas ele acaba tendo que voltar para a França e ele é condenado, julgado por traição e condenado à guilhotina. Então ele é decapitado. Mais tarde, Maria Antonieta também é condenada à guilhotina e é decapitada. O que a gente tem como característica do movimento neoclássico, né? Do neoclassicismo?
A gente tem a valorização da técnica e um certo conservadorismo. Conservadorismo no sentido da forma como a arte é feita. O conservadorismo, ele não é no sentido social, ele é no sentido dessa valorização da técnica mesmo. Então tem volta, né, a ter essa valorização do estudo acadêmico do desenho. Então as regras, a questão de tentar estudar toda a questão da perspectiva, isso é retomado. Isso porque a gente tem uma inspiração na antiguidade clássica, que é como a gente chama esse período greco-romano. Então é uma retomada artística greco-romana, por isso que é neoclássico. Que é como se fosse, né, um novo clássico, é essa inspiração na antiguidade clássica. Com isso, a gente tem o reaparecimento das academias de belas artes. E quando eu falo aqui, né, de uma menor preocupação em imitar a natureza, é porque também não tem mais aquela ligação com a natureza que a gente tinha antes, de ficar retratando paisagem, retratando jardins e tudo mais, aquela ligação com a natureza, isso não está mais presente, porque o tema mudou. O rococó, como eu falei, ele era feito pela aristocracia, né, para a aristocracia. Feito pela aristocracia e para a aristocracia. Já o neoclássico é uma arte feita por revolucionários, e para eles mesmos, e para os revolucionários. Então a temática, ela é ligada à revolução, ela é ligada à questão política, à questão da Revolução Francesa. Mas como é que isso vai acontecer? Na questão da pintura, principalmente, né, que eu vou falar, a gente tem duas questões aqui. Eu vou falar da Prix-Home e desse artista, que é o Jacques-Louis David. Primeiro, para explicar o que é a Prix-Home, por que ela é importante. Ela era uma bolsa de estudos que era concedida pela Academia Francesa para que os artistas pudessem estudar em Roma. Então, como eu falei, o neoclássico, ele é a retomada da arte greco-romana. Ele é um novo clássico. E isso acontece, uma das coisas que fizeram, né, uma das coisas que fizeram isso acontecer, esse neoclássico, esse estilo se estabelecer dessa forma, é que com essa valorização do estudo, tinha essa bolsa que os artistas eram mandados para estudar em Roma. Então eles tinham contato direto com a arte greco-romana, quando eles iam estudar lá. Então eles voltavam para essas raízes, eles voltavam para... A gente vai ver mais para frente, tem até uma questão também ligada ao barroco. Eles voltam para essa técnica, deixam completamente de lado a questão do rococó. A gente tem essa mudança completamente diferente. Então, primeiro a gente vai falar um pouco desse artista, que ele é muito importante para o movimento, que é o Jacques-Louis David. Mais conhecido como David só, né? Ele ganhou a Prix-Home, ele foi estudar em Roma em 1774 e se encantou pela pintura renascentista, que também é um período que tinha a valorização da técnica, a valorização do estudo da perspectiva, e pela antiguidade greco-romana, a antiguidade clássica. Ele conviveu com arqueólogos lá de Roma, né, e que estudavam as escavações de Pompeia e Herculano, que é onde se tem foram as escavações que conseguiram descobrir muito dessa arte, dessa cultura greco-romana, da produção greco-romana. Retorna para Paris em 1780 e ele se torna deputado durante a Revolução Francesa. Ele era muito ativo na Revolução. Ele não estava ali, ele não era só um pintor, ele tinha uma participação ativa na Revolução Francesa. A gente tem, né, umas características da produção artística dele, né, das pinturas dele. A exaltação da severidade, o autossacrifício e o dever cívico. A gente vai ver isso melhor observando as obras dele. Então, primeiro a gente tem aqui essa pintura que chama A Morte de Sócrates. Então, como a gente falou, a questão greco-romana, né, que é retomada greco-romana, ela está também no tema. Os temas das obras não retratam mais os franceses, eles estão retratando as personagens
gregos e romanos. É nisso que eles vão se inspirar, nas histórias gregas e romanas. Mas não é à toa. Vamos aqui pensar comigo, ó. Então a gente tem a morte de Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego que foi condenado sob acusação de corromper a juventude. E a sentença dele era ou ele tomava veneno, né, a cicuta, ou ele ia ser exilado, ele ia ser expulso da Grécia, ser expulso da pátria dele. E ele prefere tomar o veneno, ele prefere tomar a cicuta. Por quê? Porque para os gregos, ser expulso da sua pátria, ser exilado, era um castigo pior que a morte. Por que o Davi traz essa pintura? Ele escolhe esse momento para retratar. Um momento em que Sócrates está ali escolhendo tomar o veneno. Ele está personificando a ideia do dever para com o Estado na figura de Sócrates. O que isso quer dizer? Sócrates, ele prefere morrer a deixar o seu país, a deixar a sua pátria. E é isso que ele quer, que Davi quer passar para os revolucionários, que eles têm esse dever cívico, esse dever com a pátria. É a ideia que os revolucionários franceses deveriam ser heróis como os gregos que lutavam pelas causas de seu tempo. Então, os revolucionários franceses tinham que se inspirar na figura de Sócrates, que estava lutando pelos ideais, né, do tempo dele, estava lutando ali junto da sua pátria, junto do Estado. Então, era essa a ideia. Por isso que Davi escolhe essa cena. A gente vê outra questão também. Sócrates, ele já era velho e ele tá aqui muito bem representado. Ele não tá representado como um senhorzinho, ele tá fortão, ele já tava preso, então provavelmente ele não tava desse jeito. Então, Davi retrata Sócrates dessa forma idealizada, porque isso é uma característica da escultura grega, por exemplo. Elas eram figuras idealizadas, aquela escultura. Por isso que a gente tem aquela ideia do cara bonito ser o deus grego. É por isso, porque a arte grega, ela tinha essa idealização do corpo. Então, os artistas do neoclássico, eles se inspiram nessa questão. Então, ele faz aqui, de novo, da mesma forma como eu falei que Caravaggio foi obrigado a fazer o São Mateus idealizado, aqui, Jacques Louis David, ele não faz isso por ser obrigado a fazer isso, é porque ele quer. E eles têm essa questão, de novo, da idealização. Então, mais uma vez, a gente vê um senhor que provavelmente já era muito velho, já tinha... já estava muito fragilizado, enfraquecido, afinal de contas, ele estava preso. E ele é retratado como um cara fortão ali, numa posição... E tem essa questão também, a posição que ele tá, com esse dedo apontado para cima, assim, ele tá numa posição de quem ensina. Ele tá numa posição... e numa hierarquia, passa uma ideia de hierarquia, como se ele fosse superior aos outros ali, porque ele tá passando um ensinamento. É como se ele estivesse falando, olha aqui, é melhor tomar veneno que sair do nosso país, tá vendo? É uma forma de mostrar ele nessa posição de poder intelectual, né? E aí ele mostra, a gente tem aqui, né, o veneno, ele tá nessa posição de poder com uma mão, com esse dedo apontado pro alto, nessa representação de intelectual, e com a outra ele está pegando o veneno para fazer o seu ato heróico. Então ele tá nessa posição de herói. Tudo, como eu falei, uma forma de inspirar os revolucionários franceses. Uma outra obra que a gente tem muito importante nesse período e desse artista é A Morte de Marat. Marat, ele era amigo de Davi e era líder da Revolução, ele era jornalista, ele escrevia sobre a Revolução, e uma coisa que ele fazia muito era denunciar, né, nas reportagens dele, que ele escrevia, pessoas que iam contra a Revolução.
Então, ele escrevia falando, ó, fulano fez não sei o que, não sei o que lá, e tá fazendo não sei o que, não sei o que lá, que é contra a revolução, contra as ideias da revolução. E isso acontecia que os revolucionários acabavam indo lá e atacando essa pessoa, e essa pessoa era condenada à morte por traição. Era condenada à guilhotina. Então, assim, o que ele fazia de denunciar quem era contra era uma forma de ter um assassinato, de incentivar o assassinato dessa pessoa. O que fez com que ele tivesse muitos inimigos. Dentre eles tinha essa monarquista, que era uma mulher que ela era do partido político oposto ao de Mahat. E ela consegue meio que ali marcar uma reunião com ele, dizendo que ela vai entregar uns nomes para ele escrever para denunciar, né? Quando chega lá, ela esfaqueia ele e ele vem a morrer, vem a falecer. Davi, ele é chamado pelas pessoas, pelos revolucionários que encontram o corpo de Mahat para pintar a cena. Então, assim, logo no dia seguinte ele já chega, vê o amigo dele e as pessoas já falam, desenha, faz um retrato, pinta essa cena. E aí ele faz isso com prazer, porque é uma forma dele homenagear o amigo dele e de registrar esse momento, né, a morte do amigo dele. Só que isso também continua tendo caráter revolucionário. Ele está fazendo isso para criar um mártir para a revolução. O que é um mártir? É alguém que morreu por uma causa. Então, Mahat, ele vira um símbolo, ele vira um herói que morreu pela causa da revolução, que morreu pela Revolução Francesa. A gente tem aqui algumas questões. Novamente, a gente tem a questão da idealização do corpo. Então, a gente vê Mahat, a cena, né? Pensa comigo. Era uma cena de assassinato. A gente vê pouquíssimo sangue. Por conta dessa idealização. Tudo é pela idealização. É uma imagem montada. É uma pintura photoshopada, praticamente. E a gente tem algumas questões. Mahat, ele tinha psoríase e ele estava sempre nessa banheira, ele tá numa banheira, isso aqui, porque ele precisava tomar uns banhos lá com uns remédios, algumas coisas assim, por conta dessa doença que ele tinha na pele. Então pensa comigo, ele era um homem já coroa, doente e acabou de ser assassinado. Ele não ia estar nessa paz toda aqui não. Ele não ia estar bem como o Davi representa ele. Davi representa ele de uma forma novamente idealizada. Então, a gente tem pouco sangue, a gente tem... ele disfarça, né, as deficiências, os problemas de pele que o Mahat tinha. Ele tá com uma expressão facial que retrata uma certa empatia. Outra questão é que essa carta que tá na mão dele... a gente não vai conseguir ver aqui porque minha imagem é muito ruim, mas dizem, né, que tá escrito que ele deixa uma ajuda financeira para a mulher que assassinou ele, porque ela era viúva. Então isso é uma forma de mostrar que ele era, nossa, olha só que pessoa legal, que pessoa simpática que ele era, deixou dinheiro para assassina dele. E era... como se ele, né, não tivesse matado ninguém. Afinal de contas, indiretamente, ele acabava matando, já que era ele que denunciava essas pessoas, sabendo que elas iam ser condenadas à guilhotina. Outra questão, esse caixotinho aqui do lado, isso era o que ele usava como escrivaninha, porque ele tinha que ficar nessa banheira, né, muito tempo. E ficava escrevendo, então usava esse caixotinho como escrivaninha. A gente tem aqui o nome do Mahat e o nome do artista. Isso é uma forma de lápide que ele faz também. Então é como se fosse para Mahat, de Davi, e aqui não dá para enxergar, mas tem escrito o ano 2. O que é ano 2? É o ano da morte dele. Isso foi em 1793, se eu não me engano. Mas eles contam como ano 2 porque a partir do momento que tem a proclamação da República, eles iniciam um novo calendário. Então tem o ano 1,
E esse é o ano 2 após a proclamação da República. Então a gente tem aqui, ó, como eu falei, a questão do caixote, da carta na mão. E a posição dele, até o posicionamento que ele tá, é um posicionamento de mártir, é um posicionamento que é a posição, né, com esse braço assim, é uma forma de como era representado, como Jesus é representado em algumas obras que retratam Cristo morto. Outra questão também, essa imagem tá um pouco cortada, mas aqui no chão, deixa eu ver se aqui dá pra ver melhor. Aqui no chão a gente tem a faca que ela utilizou para matar o Davi. O Davi não, o Mahá. E tá perto da mão dele, assim, como se tivesse meio que a faca, que é a arma da morte dele, contra a pena, que era a arma que ele utilizava, né? Era a ferramenta de trabalho dele, mas de certa forma também era uma arma, porque ele denunciava as pessoas e elas eram condenadas à guilhotina. Então a gente tem, mais uma vez, uma criação idealizada de um símbolo para inspirar os revolucionários. É a criação do mártir da Revolução Francesa, o Marat. Outra obra de Jacques-Louis David é o Rapto das Sabinas. Quem eram as Sabinas? Sabinas, elas eram de uma cidade e elas foram raptadas por jovens romanos, né? Isso segundo conta a história, por jovens romanos que precisavam de mulheres para a cidade que eles tinham acabado de fundar ali em Roma. A gente tem essa escultura que retrata esse momento do rapto das Sabinas. Então a gente tem aqui as Sabinas sendo raptadas pelos romanos. Isso é uma escultura feita por esse artista aqui lá na Itália. Então aqui a gente tem, né, tá vendo essas características bem greco-romanas que eu falei, que é o corpo todo idealizado. E essa carga dramática também, muito forte. Ah, falando em carga dramática, outra coisa aqui que eu esqueci de comentar. Então, observando esse contraste de claro e escuro, Davi, ele conheceu Caravaggio quando ele estudou em Roma. Então, lembram, Caravaggio é aquele da pintura de São Mateus, aquele contraste entre luz e a sombra. Então, isso é uma influência. Aqui a gente não tem mais... a temática é completamente diferente, o objetivo é diferente, mas a técnica é muito parecida. Então, a gente retoma aquela ideia do contraste entre luz e sombra, que dá uma carga dramática também para a cena. Voltando para o Rapto das Sabinas. Então, a gente tem essa escultura que retrata o momento do rapto das Sabinas, né? Mas Davi, ele escolhe representar... Ele não representa o momento que elas são raptadas. Ele representa o momento depois. Porque depois que elas são raptadas, elas vão para lá, casam com os romanos, têm os filhos. E os romanos e os sabinos continuam em rivalidade, continuam batalhando. Ele representa na cena, na pintura dele, o momento da última batalha, que é quando as Sabinas cansam dessa briga entre os dois povos, que afinal de contas, é o povo de origem delas, e agora os maridos. Então, elas interferem na batalha e falam, olha só, vamos parar com isso aqui, a gente precisa se unir. A gente vai ser mais forte se a gente se unir. Então, nessa cena, então, as Sabinas, agora mães, exibem os seus filhos ao seu antigo povo e aos atuais maridos, conseguindo o fim da guerra e a união dos dois povos. Elas mostram os filhos, você vê? Elas estão aqui com as crianças, esses bebezinhos, as crianças no colo, porque elas estão num apelo de intervenção ali, de falar, vamos parar, olha aqui, as crianças são fruto dos sabinos, da união dos sabinos com os romanos. Os filhos delas são a representação dessa união dos dois povos. A gente tem aqui, né, que mostra bem essa interferência delas, essa mulher de braços abertos, assim, praticamente, opa, vamos parar, vamos parar com a briga, apartando briga mesmo, porque
elas viram aqui, se cansam de ver o antigo povo delas e os maridos em briga o tempo todo. Porque isso acaba afetando elas também, né? Tem guerra, então os maridos delas morrem, elas ficam sozinhas. Então elas resolvem interferir para tentar parar com aquilo e conseguir a união dos dois povos. A gente tem duas possíveis interpretações para essa obra. Por quê? Davi, ele chegou a ser preso durante esse todo momento. Como eu falei, ele era ativo na Revolução. E em algum momento ele acabou sendo preso. A ex-mulher dele, aliás, a mulher dele, ela era monarquista. Ela era do partido oposto, né, à Revolução. Ela era contra a Revolução. Por conta disso, eles acabam se divorciando, eles se separam. Mas no momento que ele é preso, ela vai lá intervir. Ela vai lá interceder por ele e consegue a liberdade dele. Davi, ele começa a pintar essa obra quando ele ainda está na cadeia. Depois que ele é solto, que ela consegue, né, interceder e consegue a liberdade dele, eles acabam se casando novamente. Então, uma interpretação é que ele pintou essa obra como uma forma de homenagear a sua esposa, sua ex e agora atual, novamente, esposa, que interferiu ali na questão da prisão dele e conseguiu a soltura dele. Meio que fazendo essa mediação entre duas questões opostas. O Davi, que era revolucionário, e as pessoas que prenderam eles, que eram monarquistas. A outra interpretação considera o caráter mais político da obra. Essa questão de juntar os dois povos para serem, união dos dois povos para ser mais forte. O que acontece? Na Revolução Francesa, depois que eles conseguem a proclamação da República, tem toda uma questão que é mais na aula de história, que vocês devem ver isso, ou já estudaram, não sei. Mas acontecem várias coisas lá e começa a ter discordâncias entre os próprios revolucionários. Começa a ter esses conflitos civis, conflito entre as pessoas da própria revolução. E Davi teria então pintado essa obra, mais uma vez para inspirar os revolucionários a entenderem que eles seriam mais fortes juntos. Então, meio que para expressar, né, essa necessidade de amenizar o conflito que estava tendo na França revolucionária da época, entre os próprios revolucionários. Uma forma de dizer para os revolucionários, vamos parar com a briga, vamos continuar aqui que a gente está se dividindo e a gente fica fraco quando a gente se divide. Agora vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura. A arquitetura, ela tem essa mesma questão da retomada da Antiguidade Clássica, né? Essa inspiração na Antiguidade Clássica. Um exemplo é esse panteão que a gente tem, o Panteão de Roma, que tem já uma questão inspirada na arte grega. Eu não coloquei imagem aqui, mas se vocês procurarem arquitetura grega, vocês vão ver uma construção muito semelhante a essa, que tem esse triângulo, essa forma triangular em cima e as colunas. Mas as colunas aqui na Grécia, elas são utilizadas como decoração. Na Grécia não, em Roma. Em Roma elas são utilizadas como decoração. Na Grécia elas eram a sustentação do prédio. Aqui é mais como uma decoração, não precisa de tantas colunas como precisava na arte grega, na arquitetura grega. Então a gente tem um panteão romano e no período neoclássico é feito o panteão em Paris. Vocês veem que é praticamente a mesma coisa. Ele é um plágio praticamente do panteão romano que os franceses fazem. Então, como eu falei, é aquilo de retomada da cultura clássica, da cultura, né, da antiguidade clássica. Isso em todos os âmbitos, na pintura e na escultura também, e na arquitetura, como vocês estão vendo aqui. Então é por isso que na Europa tem construções que parecem ser gregas. Porque, né, na França principalmente, porque
por conta desse período do neoclássico. Na próxima aula, a gente vai falar direito dessa obra aqui que eu mostrei na última aula. No finalzinho da última aula, eu cheguei a mostrar ela, que é A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix. Qualquer coisa que vocês procurarem sobre a Revolução Francesa, essa pintura acaba aparecendo em algum momento. Ela tá nos livros, ela tá nos vídeos, dos vídeos que vocês procurarem de videoaula, ela sempre vai aparecer. Ela é um símbolo da Revolução Francesa, mas ela não é exatamente do neoclássico. A gente vai estudar um pouco sobre isso na próxima aula, quando eu começar a falar sobre romantismo. Então, a gente vai perceber, né, as características neoclássicas que a gente vê nela. A gente tem ali a questão da idealização, a questão do contraste entre luz e sombra novamente. Mas a gente vai estudar isso um pouquinho melhor na próxima aula. Vou deixar uma atividade para vocês, uma atividade um pouco mais complexa do que a última que eu deixei. Não quer dizer que não é para fazer a outra. Quem não fez ainda, por favor, me entrega. É só mandar lá no aplicativo. Então, a gente tem agora essa atividade que vai ser uma pesquisa sobre um dos artistas dos movimentos que estudamos nas últimas aulas. Então, a gente falou sobre barroco quando a gente estava em sala de aula. A gente falou sobre rococó, tem 2 vídeos sobre rococó. E a gente falou sobre neoclassicismo. Vai escolher um dos artistas, pode ser um dos artistas que eu falei, mas se vocês quiserem jogar no Google e ver outro artista também, pode. Por exemplo, aqui no neoclássico eu só falei do Davi, mas tem outros. Tem o Angrê também, que é muito importante. Vocês podem dar uma olhada, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, me manda mensagem que eu respondo lá no grupo para vocês. Então, a gente tem um mínimo de 15 linhas. Fonte Arial 12. E aí, o que tem que ter nessa pesquisa? Um breve resumo sobre o movimento, né? Nós temos aí 3 movimentos que nós estudamos. Temos material, qualquer coisa, se alguém precisar de mais alguma coisa, é só pedir lá que eu tenho como mandar. Ou quem não tem alguma coisa sobre o barroco, né? Eu passei matéria no quadro, vocês talvez tenham como falar entre si. Qualquer coisa eu deixo lá no grupo também, na nossa pasta. Então, falar um pouco sobre o movimento, falar um pouco sobre a biografia do artista que você escolheu e falar sobre as obras e as características. Só isso, nada além do que a gente já estudou aqui. Como eu falei, pode ser um artista que eu citei nas aulas, mas pode ser, se quiser trazer outro também, que seja do movimento, mas que eu não falei, pode trazer também. Se você botar lá no Google, tipo, neoclássico, artistas, ele vai te dar uma lista. E aí você pode escolher alguém daquela lista, se você quiser falar de outra pessoa. Só peço para você me mandar pra gente confirmar se é mesmo do movimento, porque às vezes o Google pode acabar confundindo ou misturando um pouco as coisas. Pode conter imagem e entrega no dia 29, ou seja, daqui 2 semanas. Não deixem de fazer. Tentem fazer o outro também que eu já deixei na primeira aula, na primeira videoaula, eu deixei uma atividade também bem mais simples, tranquilinha de fazer. Qualquer dúvida, se tiver algum problema para fazer a atividade, fala comigo, me manda mensagem lá no aplicativo que a gente conversa, tá bom? Então até a próxima aula, eu vou encerrando por aqui por hoje.